Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai estar conversando com a Lise de novo. Ela vai estar falando um pouco sobre autoconhecimento, sobre o que são os perfis comportamentais, sobre como a gente consegue nos entender melhor através deles, né? Daqui a pouco a Lise já entra e nos explica um pouco melhor. Oi, Julie, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Tava tentando Estamos. explicar o que nós vamos falar hoje, como que são esses perfis comportamentais. E daí eu disse, vou esperar a Lise, porque eu não sei explicar direito. Tá certo, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco e falar sobre talento, né? Que eu acho, para mim, uma coisa gostosa de conversar, né? Então, hoje a gente vai falar sobre talento, sobre autoconhecimento e sobre análise de perfil DISC, né? Então, e por que a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm se olhado, né, se avaliado, se analisado e a pandemia agora veio com tudo para nos fazer olhar mais para dentro, né? Então é nesse sentido que a gente tem que se observar, né? Então o que são os nossos talentos, né? E será que a gente desenvolve ao longo da vida ou a gente nasce com eles, né? Então, na verdade, a gente tem vários estudos sobre isso, né? Mas o talento está dentro da gente. Então, muitas vezes a gente tem um talento escondido, né? E vai da nossa autopercepção, né? Que daí que não dá para falar de talento sem falar em autoconhecimento, né? Então, o primeiro passo para a gente descobrir os nossos talentos é justamente essa autopercepção e esse autoconhecimento, a gente parar e olhar para si, né? Então, o que acontece? A gente tem muita influência do meio, né, Julie? Tu que tem filhos, tu sabe quanto é importante, né, a orientação dos pais, né? Mas também existe um limite, né, do pai orientar ou do pai, às vezes, forçar, né, a pessoa, o filho, a seguir uma carreira, né? Muitas vezes o pai tem um negócio próprio, por exemplo, Eu ia e quer que o falar. filho siga fazendo aquilo, né? E daí, se o filho não tem talento para fazer isso, né? O que acontece? Esse negócio vai prosperar, essa empresa vai seguir existindo se esse filho, às vezes, não tem esse dom esse talento para gerenciar pessoas, por Trabalhar com exemplo, isso, né? né? Então, assim, essa pessoa vai seguir, vai herdar uma empresa dos pais a que custo para sua saúde, né? Quando ele tiver 40, 50, 60 anos, que custo isso vai ter, que custo emocional e na sua própria saúde, né? Então, por isso que a gente tem que Não, e às sempre. vezes a empresa nem vai, né? Que também tem aquela pressão psicológica. Ai, eu construí 60 anos da minha vida para essa empresa e daí agora tu não vai. Vou ter que dar, Seguir. né? Dar para alguém que não é da família, cuidar. Exato. Nossa, aqui na nossa região isso acontece muito, né? Então, assim, às vezes a pessoa aceita o desafio, o filho aceita o desafio, segue com esse negócio, né? Mas às vezes a custo de uma doença, a custo de uma infelicidade, ao custo, né, de uma vida como ele não gostaria de fazer. Por exemplo, a pessoa gostaria de viajar e de repente tem que se enraizar numa cidade para tocar uma empresa, né? A gente teria vários exemplos aí, né, para essa questão do talento. Mas então, qual é o meu convite aqui nessa live? O convite hoje é realmente a gente olhar para si, olhar para o que a gente faz, né? Às vezes tu está dentro de uma empresa, tu fica anos numa empresa e tu não sabe se aquilo é para ti ou não. Então, como fazer essa análise, né? Como fazer esse Se auto entender. observar, né? Então, assim, passou a semana, o que eu fiz de bom? A minha semana foi boa, eu tive coisas boas naquela semana, né?
Porque quando é uma semana atrás da outra, só de frustração e só de coisa ruim, né? Aquilo ao longo do tempo vai se tornando um fardo. E quais são os sinais, né, que a gente tem disso? É aquela pessoa que chega em casa todos os dias no final do dia, mal-humorada, cansada, esgotada, briga com a esposa, briga com as crianças, não se alimenta direito. Então, começa a refletir na sua vida pessoal, na sua vida, né? Então, é esse o olhar que a gente tem que ter, né? De realmente, assim, me sinto atraído por essa atividade, me sinto bem nesse lugar. Então, Sinto isso... prazer, né? Porque não tem só a questão financeira, né? Ou a Exato. remuneração, é o tá feliz fazendo aquilo, né? Exato. E às vezes assim, ó, tu não tá feliz, mas tu precisa daquele dinheiro, né? Vamos dizer, porque isso é uma Sim, realidade. Não adianta a gente querer, às vezes, ir para o mundo da fantasia, né? Que isso não existe. Mas às vezes pode nos custar 6 meses, um ano de salário, vamos dizer, desde que a gente tenha um apoio, né? Mas parar e olhar, né? Será que eu posso fazer essa transição de carreira? Será que eu não posso, né? E daí, assim, ó, o que acontece? Hoje a gente tem muitos recursos, né? Que antigamente não se tinham esses recursos de tu fazer testes, de tu conversar com alguém especializado, né? E aí, tu falando do meu serviço, é óbvio, né? Então, assim, a gente tem testes cientificamente comprovados, né? Que a pessoa faz e que dão um retorno, eles são praticamente um espelho do teu comportamento, né? Então, a gente tem essas ferramentas para utilizar para descobrir esses talentos, né? Dentro da psicologia positiva também, a gente tem o teste das forças pessoais, né? Quais são as forças que te alimentam, né? O que nutre teu dia a dia, né? Tu é uma pessoa que é uma pessoa muito justa, tu é uma pessoa muito corajosa, tu é uma pessoa muito curiosa. Então, tudo isso são talentos natos que a gente tem e que a gente pode descobrir com testes, né? sim. Então, é um trabalho bem interessante de se redescobrir, de se autoconhecer, né? Esse é o Eu acho que trabalho. essa é a palavra, eu ia dizer. É um autoconhecimento que a gente falou na outra live que eu falei que era bem interessante. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, independente de não estar satisfeito no que está, né? Mas acho que esses testes é um autoconhecimento muito interessante a gente Sem ter, né? dúvida. E às vezes tu quer desenvolver algum talento, né? Tu quer desenvolver alguma habilidade tua e tem como, né? Porque no teste mostra, por exemplo, eu recentemente tive uma cliente que tinha feito esse teste do DISC há uns 3 anos atrás, né? E ela era analista estável, então assim, uma pessoa muito apegada a detalhes, uma pessoa, né? Ok, ela funcionava muito bem dentro da área que ela trabalhava na empresa anterior, né? E agora, há 2 anos, ela recebeu uma promoção onde ela tinha que exercer mais influência nas pessoas. Ela tinha que um cargo de liderança onde ela tinha que levar uma equipe a desempenhar um projeto, né? E ela se sentiu muito limitada, porque para ela estava sendo difícil desenvolver aquilo. Então, ela fez um trabalho de coaching, né, justamente para desenvolver o lado influente dela, né? Então, no teste que ela tinha feito há 3 anos atrás, ela sabia que era uma habilidade que ela tinha muito tímida, né? Não é que a gente não tenha, porque nós temos todas as habilidades, né? Nós somos seres integrais, né? Nós temos todas as habilidades, isso que é o bonito, né? Da história. E assim, se eu exercia uma função que eu não conversava muito, por exemplo, mas eu gosto de conversar, né? Então, assim, vamos desenvolver a nossa influência, vamos desenvolver a nossa comunicação, vamos ir para frente do espelho, vamos fazer uma live, né? Vamos se puxar para realmente. Então, existem ferramentas, existem técnicas, né? De a gente desenvolver uma parte que a gente não é tão forte, né? Então, esse trabalho é bem interessante.
E para descobrir os talentos, então, se eu me sinto atraído por aquela atividade, ao realizar a atividade, eu não sinto o tempo passar, né? Isso é uma questão super importante. Quando, às vezes, a gente entra numa função, né, num trabalho que a gente, por exemplo, se tu gosta de ler, tu entra numa leitura e aquilo, tu fica 2, 3 horas lendo e quando tu vê, nossa, passou a tarde, começou a escurecer e eu estava lendo. Então, assim, é uma coisa gostosa, lendo um livro bom, um livro que tu te identifique com o assunto, né? Isso é o flow. Ou se tu tá numa reunião de negócios, por exemplo, e tu é um perfil super dominante, né? Que tu gosta de fazer, de executar, né? Um perfil bastante enérgico. Tu tá numa reunião tocando um projeto novo. A sala tem 5 ou 6 pessoas e tu tá lá na frente falando de um projeto novo. E passou a tarde naquela reunião e tu nem percebeu. Então, assim, isso é um exemplo de flow, né? A pessoa se identifica na função que ela está, né? E como isso é gostoso, né? Então, assim, é claro que a gente sabe que uma semana de trabalho vão ter muitos momentos que a gente não vai fazer, vai ter um momento que a gente vai ter que organizar a gaveta, vai ter um momento que a gente vai ter que fazer uma ligação difícil, né? Vão ter vários momentos, mas assim, se pelo menos 30, 50% daquela semana teve vários momentos bons, né? Então, isso sim, tu tá congruente com os teus talentos, né? Tu tá fazendo uma coisa que tu gosta de fazer. Então, esse é o grande convite que a gente faz, né? O trabalho de coach faz, que é justamente a pessoa buscar isso, né? E de uma maneira bastante consciente, né? Quando eu concluo a atividade, eu tenho vontade de voltar lá e fazer, né? Ah, eu comecei aquele projeto, fiz a reunião, tá. Vamos dar continuidade nesse projeto, vamos seguir fazendo isso, né? Então, isso é realmente descobrir o teu talento, né? E junto com isso vem a questão do autoconhecimento, né, Julie? Vem a questão de se autoconhecer. E o que é autoconhecimento? É autoconsciência, né? É tu ter a consciência das coisas que tu gosta. E às vezes a pessoa está emaranhada num relacionamento, se a gente for pro lado dos relacionamentos, né? Chega em casa, no final do dia, sempre discute com a família, tá. Vamos olhar para isso com mais atenção, né? Então, Eu acho que isso na questão até de tudo, né? A pandemia mexeu muito, né? Em relacionamento, em trabalho, ela fez a gente dar realmente uma parada e pensar, tipo, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que, né? sem Que eu acho dúvida. que esse, enfim, esse ano e tanto que nós estamos aí, principalmente no começo, né? Que foi o baque maior, que ficou mais gente em casa, que teve bastante demissão, que o pessoal teve que realmente uma conviver e outra Exatamente, foi convidado a conviver com as pessoas, com a pessoa da pensar, família. pensar se esse, enfim, se realmente tu quer seguir nessa área, né? Porque independente Exato, da demissão ou não, a gente percebeu que as pessoas pararam muito para se enxergar, né? Para dizer, não, sem dúvida. será que é isso que eu quero, né? Se enxergar dentro de um relacionamento, dentro de uma atividade profissional, né? E às vezes, na questão da atividade profissional, né? Um dia estressante de trabalho, ele acaba se refletindo em todas as áreas da tua vida, né? Não tem como tu. Nós somos um ser Desligar o único, né? botãozinho, né? Como? Não tem como desligar o botão, sair do Não, trabalho agora. não tem como desligar, né? Nós somos um ser único, né? Então, assim, se tu não tá bem no teu ambiente de trabalho, de alguma maneira tu vai levar isso para dentro de casa, né? Então, tu vai ser aquela pessoa que tá sempre irritada, aquela pessoa que tá sempre incomodada, né? Então, assim, há um tempo atrás a gente não tinha essa clareza de olhar para dentro de si, né, Julie? A gente acabava, assim, ó, entrando num automático, né? E não fazendo esses questionamentos todos. Tinha muita questão de fazer carreira na empresa, né? Fazer De carreira na antigamente, empresa. no momento que tu entrava numa empresa, tu não saía mais, só quando se Exato, aposentasse, né? Que exatamente. se, E hoje, enfim, às vezes pela mentalidade ali dos pais, dos sogros ali, a geração anterior à nossa, né? muito, muito, muito. Eles ainda têm muito.
Eu vim de na uma... empresa fica. Exato. Eu vim de uma família, os meus pais eram funcionários públicos, né? A minha mãe era professora, ela foi professora do estado e do município, e o meu pai era militar. Então, a minha mentalidade, a minha crença familiar, realmente assim, era essa questão da segurança, né? Sim. Então, assim, eu comecei a trabalhar numa empresa e eu não me questionava se eu queria trabalhar naquela empresa para sempre ou não, né? Eu simplesmente trabalhei. E, na verdade, eu tive muita sorte no sentido, assim, de o meu perfil comportamental, que eu sou analista estável, né? Então, assim, e eu fiquei encantada depois que eu entrei nesse universo do autoconhecimento, porque eu vejo, assim, que apesar de eu ter vindo de uma família de funcionários públicos, com essa questão da estabilidade, e eu também entrei na empresa com essa questão da segurança, né? Mas eu, como analista estável, eu me adaptei muito bem no mundo corporativo, porque, assim, eu me voltei para as áreas de apoio, né? E eu realmente tenho uma estabilidade no meu comportamento que ajuda muito a uma rotina, né? Eu gosto muito de rotina. Eu tenho essa questão da lealdade, né? Que eu era sempre trabalhava junto à diretoria, então na função de assistente administrativa ou de secretária executiva, eu sempre assim essa figura da calma, né? Da lealdade. Então, isso tudo me ajudou muito na minha carreira profissional. Então, hoje, quando eu comecei a estudar sobre comportamento, eu vi que eu estava super de acordo com o meu perfil. Mas se, por exemplo, eu fosse uma pessoa super extrovertida ou influente, por exemplo, né? Eu dificilmente ia conseguir trabalhar no que eu trabalhei. Eu não ia, eu ia ser uma pessoa frustrada, né? Então, eu acho super interessante, é super interessante a gente descobrir tudo isso, porque a gente consegue se olhar, né? Eu realmente funciono nesse ambiente, né? Às vezes uma pessoa está na área financeira e ela é super influente, né? Ou ela vai ter que ir para um cargo de gestão, onde ela influencie uma equipe, né? Onde ela trabalhe com essa influência, ou ela vai ter que ir para uma outra área, né? Talvez para uma área comercial. Então, quando tu identifica esses pontos, né, e essas tuas habilidades, esses teus talentos, eles te ajudam muito a entender se tu tá... Porque, óbvio que a nossa vida é um eterno questionamento, né? Porque a gente sabe que a vida nos oferece muitos caminhos, né, ao longo da nossa trajetória pessoal ou da nossa trajetória profissional, né? Tu sempre tem a opção de seguir na empresa ou não, né? Ou seguir naquela área ou não, ou tu fazer magistério ou tu estudar engenharia. A gente sempre tem opções, né? Mas, na verdade, o quanto mais aderido a gente estiver àquele universo, melhor, né? E claro que o perfil, análise de perfil DISC, né? Ele por si só, ele não traz todas as respostas, porque na verdade a gente é um conjunto, né? E o resultado desse teste, ele tem muito a ver com tuas crenças familiares, as tuas crenças e valores, né? Tem muito a ver com o teu grau de instrução, com o teu nível educacional, né? Tem a ver com vários fatores também. Mas o DISC por si só, ele já traz muitas respostas, né? Então, Sim. os 4 perfis, quais são os 4 perfis, né? Tu ia fazer uma pergunta? Esse foi aquele teste que a gente tinha comentado na outra live, que no caso eu faço ele online e depois eu me encontro contigo e tu me faz a devolutiva dele, isso? Exatamente, exatamente. Se tu não quiser fazer um processo de coaching, por exemplo, tu não precisa fazer, mas se tu quiser fazer só o teste, é possível, né? Então, assim, o teste, eu mando um link para ti, né? Tu faz o teste em casa, são 15 ou 20 minutos, 30 no máximo, né? Ele é um teste bem intuitivo. Na verdade, esse é um detalhe importante quando tu vai fazer o teste, né?
porque tem que ser aquelas coisas assim, as respostas são aquele teu primeiro ímpeto, tu não pode ficar pensando muito, né? Assim, que eu Ele gostaria é que fosse, né? exato, porque daí tu Eu vai naquele, gostaria que eu fosse gostaria de assim, ser de não. tal jeito. Não, tem que ser aquela primeira resposta, né? Então, ele é um teste bastante intuitivo. Tu precisa fazer ele dentro mais ou menos do tempo regulamentar, que é 15 ou 20 minutos, né? Se tu demorar 30 é porque tu pensou um pouco mais, né? Então, assim, Sim, claro, cada um tem o seu ritmo, não dá para comparar, né? Porque às vezes a pessoa é sim, um pouco mais analista, enfim, eu, né? Fica ali analisando, mas tem que tentar o intuitivo, né? sim. E daí tu faz as respostas em casa e depois eu dou a devolutiva, né? Claro que tu poderia também ler o teste sozinho, lógico, ele tem bastante conteúdo que tu vai entender. Mas eu posso te ajudar e até para entender assim se ele está de acordo, se as respostas que deu no teste está de acordo com o teu comportamento lá dentro da empresa, ou lá dentro do teu ambiente de trabalho, né? Na forma como tu lida com os teus filhos, por exemplo, dentro da realidade de cada um, né? A gente tenta fazer esse paralelo do resultado do teste mais a vida real, né? Lógico, para fazer Sim. uma combinação, né? Se realmente está fechando. Ele é um teste bem interessante. Então, assim, os 4 perfis são o dominante, né? Quem são os dominantes? São aquelas pessoas que estão sempre à frente, que querem resultado rápido, que não gostam muito de conversinha tititi, né? Ele quer tiro certo, né? Vocês conhecem alguém dominante, por exemplo, o Donald Trump? Ele é um ótimo dominante, né? Ele é um excelente exemplo de dominância, né? E, e ele é super executor, né? A pessoa assim, sabe aquela pessoa que sai fazendo, né? Dentro de casa é aquela pessoa que sai limpando tudo e quando tu vê tá tudo pronto, né? Sim. Assim, aquela pessoa rápida, normalmente é mais rápido, tem a ver com velocidade, né? Então, o dominante Tudo para tem ontem. Oi? Tudo para ontem, né? Tem tudo para ontem, exatamente, exatamente. E se O pedir per... não fez, dá 2 minutos tá indo lá fazer sozinho. Exatamente, esse aí é o perfil dominante. O perfil influente, né, são as pessoas que são mais assim das pessoas, né, gostam mais do contato humano. O dominante, assim, quando ele tem o dominante muito alto, ele não gosta muito ele com as pessoas ele é mais difícil, né? Eu tive um cliente que era dominante analítico, por exemplo, e ele queria um perfil de líder, ele tinha recentemente sido promovido. Então, ele era dominante, que é ótimo, né, para um cargo de liderança, mas ele era analítico. Então, assim, ele era muito frio, né? Ele era muito Sim. frio, ele tinha dificuldade de lidar com as pessoas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o dominante é um excelente, uma excelente qualidade, né? Um perfil interessante para um cargo de chefia, a pessoa pode se tornar muito fria, né? E daí tu tem dificuldade com a equipe, né? Dificuldade de trazer a equipe para ti, né? Porque o dominante não adianta ele ser lá autoritário, mandar fazer, não. Ele tem que envolver as pessoas, né? Então, esse rapaz, ele recebeu essa promoção e a gente trabalhou muito a comunicação dele. E, assim, o que a gente trabalha bastante, assim, trazer exemplos do dia a dia de como é que ele pede as coisas para as pessoas né? Como é que tu Sim, que é chegou? Tu comigo, lembra o que né? tu Tem disse trabalho com ele. primeiro? Exato. Quando ele veio te fazer uma pergunta, como é que tu reagiu, né? Se com de novo esse cara, né? Tipo, com aquela impaciência. Então, são observações que a gente convida o coach, né? A gente convida o cliente a observar no dia a dia, ele me traz exemplos, a gente trabalha sobre isso, né? Então, esse trabalho é Sim. muito interessante porque há como a gente trabalhar, há como a gente se vigiar, né? Se observar e Sim, melhorar, né? sim, É se bem moldar, interessante. né?
se moldar, né? Então, desde que tu estejas consciente disso, né, Julie? Porque o que acontece se a gente for pensar, eu, né, lembrando do meu ambiente corporativo, nossa, a gente tinha, assim, exemplos de pessoas que eram excelentes chefes, né, tecnicamente falando. Tinham, assim, um poder de visão incrível, né? E na hora de conversar com as pessoas, pecava um pouco, né? Pecava e, assim... E É, a às equipe vezes não atingiu o que podia, né? a equipe não atingia, porque às vezes, claro, sempre vai ter alguém que vai funcionar bem com essa pessoa desse perfil, né? Mas alguns, às vezes, tu tem um funcionário que tu não consegue te comunicar com ele, simplesmente, né? Não fecha. Então, a gente tem como trabalhar isso, né? Desde que a pessoa esteja... O passo número 1 é estar aberto, né? Estar aberto para fazer para olhar dessa maneira, né? Um pouco mais leve, assim, mais versátil, né? Podendo Está modificar. disposto também, né? Sim, Entender que eu tô assim, mas que eu preciso ter um pouco mais de jogo de cintura, né? Ter uma... exatamente. Precisa, né? Então, assim, tem que estar disposto a fazer esse movimento, senão não adianta, logicamente, né? Então, o dominante, o influente, o D de dominante, né? O I de influente, o C, o S de Interessante. estável, que na verdade é em inglês, né? De Sim, estabilidade, né? Em inglês. O estável, então, é aquela pessoa que quer que todo mundo esteja bem, né? o apaziguador. Como? O apaziguador. O apaziguador, né? O mediador é sempre o Hum. estável, né? Aquele cara. Ele é calmo, ele é tranquilo, né? Ele é ponderado, ele gosta que as pessoas estejam todos bem, né? Às vezes ele pode ser meio lento, né? Isso é um problema que às vezes ele pode ser meio devagar porque ele está planejando, né? Ele está ali. Então, às vezes não tem um Calculando. resultado muito rápido, não flui, né? Então, claro que todos os perfis Deixa têm o várias. dominante irritado. Exatamente, nossa, deixa o dominante muito irritado. Então, assim, para mim, no meu caso, que era estável, né? Só que eu também sou analítica, então eu conseguia fazer, eu sou muito objetiva, né? Assim, no meu trabalho eu conseguia trazer essa objetividade. E claro que eu tinha que me vigiar quando eu queria explicar demais, né? Daí eu me ferrava. Se eu chegava na frente do diretor e quisesse explicar demais, eu estava falada, Meu, né? Não podia explicar, tinha que dizer uma frase. assim, Então, é. o meu trabalho, ele me moldou muito nesse sentido, né? Eu aprendi muito a ter objetividade, que eu não tinha, né? Eu desenvolvi essa objetividade, né? E, enfim, e com o meu perfil analítico, então eu consegui fazer essa composição aí, mas se tu é muito prolixa, assim, se tu gosta de dar muita explicação, com um dominante não vai dar certo. Não, E o que mais que eu posso falar para vocês dos perfis? Do estável do planejador, né, que eu já coloquei, e do analítico, que é super ligado às regras, né? Nossa, é tudo ipsis literis, né? Tem o alto padrão de qualidade, que é as coisas muito certinhas, né? Sempre atento a regras, né? Quando recebe uma instrução, ele quer saber o porquê de tudo, ele precisa entender, porque se ele não entender, ele não vai sair do chão, ele não vai, né? A pessoa tem que entender muito bem. O analista, né, tem que entender. Ele evita conflito, ele não gosta de se expor em público, ao menos que ele domine o assunto. Senão, não é um perfil que gosta de se expor, né? Então, para mim, voltando ao meu case, né? Para mim, assim, trabalhar com o coaching e fazer uma live, para mim é um grande desafio, né? Porque eu sou estável analítica, é. tu entende? Eu não gosto de me expor, não é da minha natureza. Mas eu me puxo, porque eu sei que é uma coisa que eu gosto de falar, é um assunto que eu domino, eu tenho bastante para contribuir com as pessoas, porque eu tenho toda uma experiência, né? Eu gosto dessa questão de estudar o comportamento humano, né? Então, são coisas que me agradam. Mas então, tu entende, Julie, que a gente pode
desenvolver o que a gente quiser, né? Na verdade, a gente tem os 4 elementos, né? E pelo que eu entendi de tu falando, a gente, depois do perfil, a gente tem dois, né? Tem um dominante e um secundário. Sim, porque como Depois eles de são falando. 4, depende, claro, tem gente que é super dominante, daí tem os outros todos iguais, né? Normalmente a gente tem dois. Em alguns Um que casos, se destaca. tu imagina 100%, né? Tu imagina Sim. se tu tiver 30 e poucos por cento de estável e depois os outros três tu tiver muito parecido. Daí tu é só mais estável. Ou se tu tiver o analítico influente e o estável retinho e o dominante lá em cima, tu é super dominante, né? Sim. Às vezes despontam dois e às vezes desponta só um. É muito raro ter três, assim, bastante um baixinho, é muito raro, né? Mas assim, não existe regra, né? E assim, na verdade, a gente tem os 4 elementos, né? É só fazendo teste para te saber quais são os percentuais, né? E é muito interessante porque é a dinâmica de como a gente funciona, né? É bem Sim, não legal. só no trabalho, é como tu é em tudo, né? Exato, é como tu é de uma forma geral, não só no trabalho, na vida pessoal, como tu te relaciona com as pessoas, o relatório traz. Ele te traz, assim, como tu te relaciona com o meio, né? Como é que Sim. tu... Se, o- se, o, se o meio te enxerga de uma forma e tu de outra, né? Tem como a gente mandar o teste. Eu mando o teste para ti, por exemplo, tá, Julie? E a gente tem como mandar o teste, por exemplo, para 2 ou até 3 pessoas do teu relacionamento, para entender como é que Pra elas te poder enxergam. E daí o relatório cruza os dados. Então, assim, tu te enxerga desse jeito e as pessoas te enxergam assim, ou tu, né? Aí tu cruza os dados. É super interessante. O relatório é bem interessante mesmo. Ah, eu gostei, achei bem interessante mesmo. Eu tô falando. Eu não lembro do nome, mas me identifiquei com o segundo, porque eu nunca tive problema em falar em público. Tanto que foi Influente, sim, influente. desde criança. Influente, Quando tinha que eu ia, se tinha que se apresentar na frente da escola inteira, eu não estava nem aí. Eu disse sim, sim, vai lá, se gaguejar, gaguejou. Esse nunca foi um problema. Que a mãe sempre falou: ah, vai tudo, não tem problema, tu fala. isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Então, assim, às vezes, assim, É, quando tu conhece depende um do pouco. ponto de vista, porque também daí torna que eu falo, sou uma pessoa que fala muito, né? Então, dependendo, enfim, sei lá, dependendo do meu cargo, não ia dar muito certo, Sim, né? De sim, ficar falando, porque não dá, né? exatamente. Se tu vai para uma função mais analítica, né? Onde tu tem que fazer planilha de Excel, por exemplo, Sim, eu tava tu pensando, ia tipo, morrer. contabilidade, que é uma coisa que tu não fala, é números, né? Eu disse, Exato. não. Ou tanto compra como venda até vai, mas compra também, que é uma coisa mais dinâmica, assim, de, né? Não dá para ficar falando da vida, também não vai dar muito certo. Não, não. Não render, né? Assim, claro que às vezes tu pode ter um influente dentro da área de compras também, ele pode ser um ótimo comprador, né? Uma pessoa que fala bastante, né? Mas claro, dentro de uma empresa tu tem agora, agora que eu tenho esse conhecimento do DISC e lembrando da empresa, né? A gente consegue identificar muito bem e assim, como às vezes tem alguém que está alocado na área errada, porque o cara, às vezes, sabe aquele cara que não para quieto na cadeira, que fica zanzando de área em área, e às vezes ele é um cara tem que fazer uma função mais analítica, ele não vai dar certo naquela função, né? Então, a empresa e as chefias têm que ter essa sensibilidade de realmente reconhecer isso no funcionário, né? Os testes são uma excelente forma de estruturar equipes dentro de uma empresa, né? Enfim, o DISC ele vai Pois para é, e muitas daí áreas, né? que tu falou da empresa. Por exemplo, se eu sou uma executiva e tenho uma empresa, eu poderia, tipo, fazer tipo, te chamar para rever a minha equipe, por exemplo.
Sem que dúvida, talvez... sem dúvida. Poderia sim. Eu até estou com um projeto piloto que eu quero fazer na empresa de um amigo meu. A gente já conversou, né? E ele escolheu 5 pessoas da área da gestão dele, né? E a gente vai fazer esse teste, né? Porque ele quer identificar se realmente aquelas pessoas estão de Sim, então, acordo, né, naquelas posições, né? Ou se talvez ele pudesse realocar, por exemplo, alguém que é gestor da área financeira lá dele, né? Que é um cara super conversador no bom sentido, assim, super comunicador. Ele poderia ir para a gestão de vendas e a outra pessoa que é mais analítica ir para a gestão financeira, né? Então, assim, às vezes a empresa ganha muito com essa realocação. Às vezes tu não precisa te desligar de ninguém, tu só realoca a pessoa para... sim, Porque nem uma outra... sempre a habilidade nessas áreas de chefia, muitas vezes nem sempre a habilidade técnica ela é tão importante quanto a habilidade do relacionamento, né, numa área de gestão. Então, se tem um gerente, por exemplo, que é super comunicador e está lá gerenciando uma área financeira, talvez esse cara possa ir para a área comercial, né? Então, isso pode acontecer dentro de empresas. E outro projeto que eu estou trabalhando agora, que a semana que vem eu já estou com reuniões marcadas, eu quero levar o DISC para escolas de ensino médio. Porque, Ah, Júlio, tu imagina, assim, aqueles adolescentes de 15, 16, 17 anos que tem que prestar vestibular, que tem que ir para uma faculdade, né? sim, E porque os... geralmente tu tá com aquelas dúvidas assim, arquitetura ou direito, tipo, não tem nada a que é ver uma uma coisa com que a não tem outra. nada a ver com outra, né? Enfermagem ou nutrição, sei lá, né? As pessoas ficam assim, os adolescentes ficam muito confusos, porque, claro, até nós adultos somos confusos, né? Eu ainda acho, eu acho muito cedo, realmente, a Muito. idade que a gente tem que escolher, assim, porque Exato, não dá para exato. ir Então, assim, o trocando diz que de faculdade, né? ele vai para várias situações da vida, né? Que a gente tem que olhar para o que a gente quer fazer, lógico. E uma dessas que é super importante é essa questão do ensino médio aí, né? Então, eu vou oferecer nas escolas para os professores, para a diretoria, para a coordenação, né? Sim. Para aplicar os testes nos alunos, porque o DISC ele tem o teste mais complexo, tá? Que é o gerencial, e também tem um mais curtinho, que ele sai um relatório de 15 páginas, um pouco menor, né? Que ele fala diretamente, só 15 porque Quantas páginas que tem no outro? tem o grandão que tem 30 e poucas páginas, né? Sim, que é É o um livro, tu completo. ganha um livro teu. Sim. Então, assim, aplicar os testes para os adolescentes, né, que estão entrando estão prestes a ir para uma universidade, porque tu imagina os pais que vão pagar uma faculdade, né, Sim. para um filho, e daí tu quer ter certeza que o filho tem aquela aptidão, né, vai para fazer uma engenharia, por exemplo, é um curso caro, como é que tu vai, né, ter Uma certeza? medicina, que é um absurdo também. Na É, verdade, hoje quase todas particulares são todas caras, né? particulares estão muito caras, né, então, assim, e eu falo porque eu passei por essa questão. Eu levei a Gabi para fazer um teste. Na época tinha na UX, tinha a turma da psicologia, né? E eles aplicavam. Mas não era uma coisa nada comum na época, né? Na época. Isso Sim, faz não faz 4 anos tanto tempo, atrás. né? Mas hoje eu não sei se eu estou tanto nesse meio que está um pouco mais difundida essa ideia de fazer o teste, né? O DISC, tem outros também, né? Mas eu acho que eles são super úteis, eles são muito, muito interessantes, porque eles são um belo balizador, né? Eles são um norte, um norteador, na verdade. Eu, particularmente, utilizei ele agora porque eu também acabei de fazer uma transição de carreira para mim, né? Eu vim do mundo corporativo e agora estou trabalhando com coaching, né? Eu também passei por todos esses testes também, fui em busca, né? E foi justamente nessa busca que eu estou trabalhando com isso agora, me identifiquei tanto com isso, né?
Então, é um trabalho que eu realmente acredito. Então, eu tive a minha experiência pessoal, tive a experiência da Gabi, da minha filhota, que também a gente fez os testes para ver se ela estava realmente, se ela tinha as habilidades de acordo com o curso que ela queria fazer, né? E realmente ela deu certo, ela gosta bastante das humanas, ela, enfim, foi tudo a ver, né? Então, eu tive duas experiências pessoais bem positivas com relação a esses testes, né? Acredito muito nessa ferramenta, né? E por isso que eu vim aqui hoje conversar sobre isso. Não, eu achei eles fantásticos, é que nem eu digo, eu acho que a gente, por mais que eu esteja satisfeita no meu trabalho, que eu acho que é isso, eu acho que é que nem você imagina 30 e tantas páginas. Eu acho que tipo, é um book, um livro que tu tem de si mesmo e que eu acho importante a gente ter esse autoconhecimento Sim, para várias, né? Até por um, sei lá, um atrito que tu tá tendo, tu consegue se entender melhor o porquê que tu tá reagindo sem dúvida. naquilo, né? Sim, Que tu tem em sem tudo, dúvida. no trabalho, no teu pessoal, né? Exato, se tu tem uma situação dentro do teu trabalho que tu tá com um conflito, daí tu vai procurar te entender melhor e entender por que e no momento que tu te entende, que tu sabe que existe esse funcionamento, tu pode entender um pouco a outra pessoa melhor, né? Enfim, te dá uma visão melhor, né? Que às vezes sozinho a gente não chega, jamais chegaria às respostas que eu cheguei, né? Sim. E como que funciona? A gente falou, tá, eu faço o teste ali de 15 minutos, daí tem de 15 ou 30 páginas sobre mim. Quanto tempo a gente fica daí depois? Tipo, tu chega a ler para mim, ou então tu Sim, só tem um bate-papo? Como que funciona sim, a vamos ver de devolutiva novo. desse teste? Sim, eu mando o link, tu responde, né? Daí a gente, as respostas vêm para mim no meu sistema aqui, né? E daí eu marco um horário contigo, né? A gente marca um horário de 1h30, mais ou menos, para eu te dar a devolutiva. Daí a gente vai ler juntos o relatório e a gente vai conversar sobre a tua rotina, né? Para saber como é que se aquilo ali tem a ver com o teu dia a dia, tem a ver com a forma como tu tá te enxergando, né? Então a gente faz Ah, uma sessão e aí isso é uma devolutiva. E isso é o teste do DISC, né? Isso é uma coisa que a gente pode fazer isoladamente, né? Ou fazer um processo de coaching. Eu normalmente trabalho com ou 4 sessões, que daí a gente faz. Tem um outro relatório super interessante que eu não mencionei aqui, mas o teste de âncoras de carreira, né? Que também fala na questão mais profissional mesmo, né? O âncoras de carreira, que é o que é importante para ti no teu trabalho. Se, por exemplo, tu é uma pessoa que gosta de liberdade, né? Se tu é uma pessoa que é super criativa, se tu é uma pessoa que é super... se tu gosta de rotinas. Então, tem 8 âncoras, na verdade, que não saberia citar todas as 8 de cor, tá? Mas eu posso aqui rapidamente falar das âncoras. Que é a competência técnica funcional, a competência de gerência geral, que é mais o dominante, né? Se tu gosta de autonomia e independência. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que ele chegou a ser concursado. Ele passou num concurso muito bom para ser funcionário público. Foi funcionário público por 10 anos e quis largar. Ele tinha um salário bem legal, ele quis largar o serviço público e ele é autônomo hoje, né? por Então, causa da assim, esse liberdade. valor da liberdade, e eu acho super legal, porque às vezes, assim, ó, às vezes a pessoa passa o resto da vida na carreira pública, né? E às vezes chega lá com 40, 50, 60 anos frustrado, né? Sim. E se ele tivesse olhado para si, Aquele que visto começa que o ele ano já olhando os feriados, né? ficou olhando para os feriados, né? Ao invés de olhar que a vida dele de segunda a sexta ia ser muito maior do que os feriados, do que as férias, do que aquele salário maravilhoso, né? Ou bom, enfim. E não deu valor para a liberdade que ele achava. Então, assim, eu tenho esse exemplo na família e ele é uma pessoa super feliz, porque ele entendeu que ele gosta de ser livre, né? Então, se a liberdade for uma âncora de carreira para ti, né? Outra, a É o segurança. meu caso. Eu sempre falei, eu sempre quis ter filho, né?
Eu sempre disse que de manhã eu queria ficar com as crianças e eu, enfim, trabalhei em empresas e coisa. A- Daí não chegou o momento que eu disse não, agora então eu vou casar, daí vou me dedicar ao trabalho que eu tenho que me dá essa liberdade Óbvio. e não necessariamente eu chego, hoje eu vou atender de manhã, mas eu sei o dia, eu sei que horas eu saio, eu sei que horas eu volto e eu sei que eu tenho aquele horário disponível. Lógico. Pelo menos nessa fase da minha vida é uma prioridade para mim, né? Exato, e isso é muito importante a gente se dar conta, né? Que a gente tem esses valores. E porque a gente fica muito mais feliz na rotina, né? Do que se tu não tivesse, se tu tivesse batendo ponto, por exemplo, né? Não, e te Então, dá, eu estava pensando a palavra, não seria um empoderamento, mas te dá uma responsabilidade, pode-se dizer assim, né? sim, uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, né? A escolha é minha de fazer Exato, isso, eu decidi, né? exatamente. Então, a gente falou da competência técnica, da competência gerencial, a competência, a autonomia e independência, a segurança e estabilidade, a criatividade empreendedora, né? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa e ela está sempre criando alguma coisa, né? E se ela fosse usar aquela energia para montar o seu próprio negócio, por exemplo, né? Talvez ela tivesse muito mais satisfação. Outras pessoas têm serviço e dedicação a uma causa, né? Pessoas que gostam muito com o serviço social, também uma bela de uma causa. Puro desafio, tem pessoas que gostam de se sentir desafiado, né? O cara que vai ser instrutor de paraquedas lá, né? Por exemplo. Ele gosta daquilo, de aventura, né? Ou estilo de vida, né? Para mim, no meu caso, agora, nesse meu momento da vida, o estilo de vida para mim é fundamental. E a liberdade, né? Que tem a ver com a liberdade. Então, para mim, esse meu momento agora é o estilo de vida liberdade, né? Então, Sim. assim, a gente tem, e também não significa, Julie, Que vai que ser assim para sempre. vai ser sempre a mesma coisa, porque nos Ah, 30 tu pode ter a questão da segurança seja mais importante para ti, mas nos 50, para mim, nos 30 era a segurança importante, né? Mas hoje, eu, nos meus 50 e poucos aqui, o estilo de vida para mim é fundamental, né? Eu sim. não quero Isso voltar a trabalhar também é numa empresa. sim, é um teste que a gente faz. Exato. Sim, esse do âncora de carreira também é um teste. Também é um teste que funciona a mesma dinâmica. Eu mando o link para ti, tu responde e depois eu dou a devolutiva. Então, assim, se a gente fizesse um Então, né? pacote de quatro sessões, por exemplo, a gente poderia fazer o âncoras de carreira, o, o DISC, né? E o de perfil das forças pessoais, tá? Tem 3 testes que eu faço, né? E Que mais daí uma tu sessão. sai sabendo Nossa, o que é o teu foco, né? De questão de trabalho, de de prioridade. trabalho, de vida pessoal, de várias coisas. Ele te dá um leque, assim, bem amplo da tua vida, né? Ele te dá um amplo espectro, assim, de como tu funciona, né? Sim. Então, ele é bem interessante, esse pacote de 4 sessões. E claro, se a gente quiser fazer um processo mais longo de 8 sessões, também tem outras coisas que eu trabalho Sim, daí também, né? também. Acho que A quando, gente, conforme vai fazendo, vai vendo a necessidade, né? nossa, vão surgindo muitas questões para a gente trabalhar. Sim. É, ainda mais que Mas tu acha assim, que é uma coisa, chega lá, tu vê que não era aquilo. Porque também eu vejo nessa questão profissional, principalmente, tem muito o que tu vou é acender e o minha que tu luz. gostaria de ser, né? E às vezes a pessoa acaba misturando Sim, muito. Ou o que as pessoas esperam que tu fosse também, enfim. Né? Principalmente daquele assunto que a gente exato, falou no exato. começo, das expectativas dos outros, ou do, né? Sim. São as nossas crenças, Júlia. Tem muito das nossas crenças, porque assim, às vezes tu acredita em algumas coisas porque tu foi criado daquela maneira, ou tu aprendeu na escola, ou tu foi influenciado por um professor, ou teve um amigo que te influenciou bastante. Mas na verdade, às vezes tem respostas que estão dentro de ti que tu não tem muita consciência, né? Sim, não tem a ver com o que realmente tu é, né? Exatamente. Então é essa busca, né? E essas respostas que a gente procura
trazer, né? Elucidar, na verdade, né? Elucidar essas respostas. É bom, eu sou suspeita, porque desde a outra live eu falei que eu achei muito interessante essa história dos testes. Eu acho que, eu vou falar de novo, que a gente tinha que fazer, pelo menos o disking, né? Se não quer, para entender, porque eu acho que quando tu se entende, tu consegue realmente entender os teus processos e tu tem uma melhora da qualidade de vida. Tipo, não, é que bom, eu sou assim. Por que essa pessoa me irrita? Porque ela fala demais e eu não gosto que fale, entendeu? Então, tipo, tu vai Sim, descobrir que o problema não é a pessoa, é o jeito não, dela. É é o jeito o que... dela. Por exemplo, se tu tiver dentro de casa um influente e um analítico, tá? O influente é o cara que ele não tá tão atento às questões da organização da casa, tá? Para ele tá na bagunça, ele tá se sentindo bem, ele tá feliz assistindo televisão com a pipoca ali do lado, através da pipoca vazia, o copo d'água, o copo de café com leite, todo ao redor ali, ele tá bem feliz. Adivinha, eu antes de me sentar para assistir televisão, eu tiro todos os copos, tiro todas as travessas e sento, daí eu tô bem, né? Então, assim, tu tem que entender outra pessoa, né? Então, assim, tu não vai ficar brigando com ela porque tu vai querer que a pessoa seja organizadinha. Não, tu não vai brigar com ela, porque tu sabe que para aquela pessoa aquilo não é importante, né? Então, assim, tu vai tornar a tua vida um inferno, porque, claro, que o convívio, ele precisa de alguns contratos, né? Mas, assim, tu não vai viver a tua vida um inferno se tu sabe que a pessoa tem um estilo diferente, né? Tu tem que respeitar isso um pouco, né? E claro, chegar num acordo, né? Mas tu começa a olhar as coisas de uma outra forma. Tu vai ver que a pessoa não deixa aquele copo ali por implicância. Não é Sim, porque ela quer te irritar. não, ela nem tá dando bola pra ti, né? Ela nem tá dando bola para aquilo, tu entendeu? E o que acontece se a gente não sabe disso? A gente leva para o âmbito pessoal. A gente acha, ela quer me provocar. Ela não quer que eu me sinta ali do lado dela, É. né? Ela quer ficar sentada sozinha no sofá, por isso que ela deixou aquela bagunça ali. Não é porque ela não tá nem ligando. De casal, o teste resolve. Não entendi. Olha quanta briga de casal o teste resolve. Com certeza, gente. Assim, olha, é muito legal a gente entender um pouco sobre os perfis comportamentais, porque tu vai ver que isso assim está na essência da pessoa. Não é porque ela quer irritar outra pessoa, porque ela quer menosprezar ou porque ela quer agredir. Não, não. É porque ela é assim, simplesmente porque ela é, né? Então, quando tu entende isso, tu consegue te comunicar de uma maneira melhor, né? Sim, com certeza. Interagir com as pessoas de uma maneira melhor. Seja no trabalho, né? No trabalho, aquele meu colega sempre deixa lá não sei o quê. Claro que no ambiente de trabalho você não tem que conversar e existem as regras, as normas, né? Tem as normas, né? Mas fica muito mais fácil, né? Se a gente entender um pouquinho sobre isso. Com certeza. Bom, e fica o convite, né? Quem se interessou, assim como eu, que achou que eu, né, super válido esses testes e bem isso, quem está nessa fase de querer, não sabe se está bem na carreira, se quer, né, gostaria de tomar outros rumos, mas não tem certeza, faz ali, Exatamente. então, as 4 sessões, que daí sai com um mega book de Com estudos para certeza. Sai com entender, muitas respostas, é. É com bem um verdade. foco, uma direção um pouco maior, né? Porque às vezes as pessoas simplesmente estão insatisfeitas com o trabalho, mas não sabem nem para que lado que querem Exatamente, não sabe olhar, por né? onde começar. Querem fazer uma mudança, mas não sabe qual é o ponto de partida, né? Quem sabe no futuro eu vou fazer uma mudança de carreira, quem sabe no futuro eu vou abrir um negócio próprio, quem sabe no futuro e acaba não fazendo, né? Então, Ou até que a gente falou pela questão financeira agora, não pode, mas pelo menos tu já tem aquela história do plano de carreira, né? Já tem um norte para, ok, exato, assim que estabilizar, eu consigo, ou já pode ir procurando e caminhando aos poucos para chegar no objetivo, né? Não precisa ser exato. aquela coisa drástica de pronto, não quero mais, acabou, né? Exatamente. E o primeiro passo pode ser uma análise de perfil comportamental, 4 sessões de coaching, né? Pode ser o primeiro passo. No meu caso, foi o meu primeiro passo, né?
desse meu processo de autoconhecimento foi justamente quando eu procurei um coaching. E, assim, muitas portas para mim se abriram, muitos insights, né? Muitas coisas aconteceram depois desse processo para mim. Sim. Não, é isso que eu não fiz, né? Só ouvindo falar eu já acho fantástico. Mesmo que, enfim, acho que eu tô bem onde eu tô, mas, né? Sempre é Eu bom acho que fazer assim. o autoconhecimento sempre é válido. Até Sem para dúvida. você, sei lá, algum dia precisar mudar, enfim, tu já tem uma ideia, né? Ah, eu não vou, não adianta eu me candidatar para isso se meu perfil não vai dar certo, né? Ou pelo menos, ok, eu sei como é que é o meu perfil, o que que eu vou ter que fazer para eu, né, fazer essa mudança, né? Então, te dá um norte de onde começar. Ou se alguém. Hoje eu acho que espero que seja só essa tentativa, né, Júlia? Outra vez a pessoa ficou tentando um tempão. Mas a gente tá, eu acabei de olhar, a gente já está estourando o tempo, vai ter que ser a Ah, última mesmo. tá bom. Então tá, gente. Ficam aí as minhas dicas e eu fico à disposição Muito se vocês obrigada, tiverem mais Liz. dúvidas. Adorei saber sobre, enfim, todos os testes, né? Que não é só um, são outros. São vários. Espero que o pessoal também tenha se interessado, gostado. E a gente está de portas abertas para quem quiser. A Lizzie também está à disposição. Se alguém Legal, quiser tirar mais alguma dúvida de alguma coisa, né? legal. Eu Talvez, enfim, agradeço. não entendeu. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com o pessoal da Viveda, com a Julie. E um abração para a Jaque também. Mando sim. Então Tá tá, bom? muito obrigada, Lizzie. Um beijão. Gratidão. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.